Bem, essa é a complicação que mais mata o diabetes. Vocês perguntaram aqui, Júlio, se eu tenho diabetes, né? Qual a maior preocupação e o que costuma causar mais morte de pessoas diabéticas, né? Vamos lá. Quando a gente olha na população geral, né, a causa mais comum de morte no Brasil e no resto do mundo é doença cardiovascular. E aí a gente vai entender o que essa formação de placas de obstrução acontece em todo mundo, é natural, né? Claramente existem pessoas e existem doenças que predispõem isso a acontecer de forma mais acelerada. Então, problemas nos vasos, problemas nos nervos vão acontecer com todo mundo. Quem tem diabetes tem uma incidência maior de doença cardiovascular. Então, o que mais mata a pessoa com diabetes vai ser igual ao resto da população, a doença cardiovascular. Mas a população diabética, essas doenças acontecem com uma frequência maior. E eu vou explicar para vocês por que isso acontece e como a gente evitar isso, né? O que acontece? O açúcar alto no sangue é um problema muito comum. Varia de país para país, já tem país chegando a 8% da população, incidência bem alta. Faz com que o processo inflamatório dos vasos aconteça numa velocidade maior. E essa inflamação que acontece nos vasos ajuda e auxilia e aumenta a quantidade de formação de placas de gordura nos vasos. Essas placas de gordura não costumam dar sintoma, assim como a diabetes. Isso vai se acumulando durante toda a sua vida. Por isso que você vê muita gente que tem diabetes e assim, tem problema na retina, na visão, causada pela diabetes. Tem problema nos rins, causado pela diabetes. Tem problema na neuropatia, né, que tanto pode ter alteração no vaso como no nervo também periférico por causa da diabetes. E no caso dos vasos do coração e do cérebro, sofrem também muito por causa da diabetes. Agora eu vou abrir um parênteses, que às vezes no comentário você fala assim, Júlio, você falou que diabetes tem isso, eu não tenho nada. Existem pessoas que descobrem cedo a diabetes e faz o tratamento adequado. Se o açúcar não está alto no seu sangue, você consegue controlar esse fator de risco, você pode ter uma vida normal e seu vaso não vai sofrer também. Por isso que mais importante do que você saber, eu tenho diabetes, é importantíssimo saber disso, né? É dizer eu trato a diabetes. Porque se você trata de forma adequada, com a dieta, perda de peso, controla a pressão arterial, controla o colesterol, faz atividade física, né? Não deixa seu açúcar subir, controla a parte dos carboidratos, mede direitinho o açúcar, essa alteração não vai acontecer. Então, muitas vezes a gente fala de uma doença, a tal doença causa isso como? Será que existem pessoas, no caso da diabetes, que tratam tão bem a diabetes dela, que essa consequência não vai chegar e ela não vai morrer de infarto e AVC? Pode sim acontecer. Então, tão importante quanto você saber, você está aqui nesse vídeo, o que mata o paciente diabético, é saber que isso pode ser controlado. Então, você tendo diabetes, controlando bem o seu açúcar, fazendo todas as medidas que o médico falou, essa formação de placa não vai acontecer nessa intensidade que acontece no paciente diabético que não trata, tá bom? Espero ter ajudado, o vídeo não é para assustar, para você se preocupar, para você saber assim, poxa, se eu não fizer nada, isso vai acontecer. Não posso mentir, a ciência é assim, é o que acontece na maioria das pessoas que não fazem um tratamento adequado, mas se eu trato direitinho, esse processo não vai acontecer, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.